tá chegando, na verdade a gente está entrando já naquela época em que a gente vai ver muita especulação, vai ver muita notícia, vai ver muita atualização, vai ver muita coisa relacionada à contratação no Fluminense. E essa é aquela época importante de você saber, estar antenado sobre tudo, mas também estar sabendo diferenciar a especulação e etc. E nesse vídeo aqui a gente vai tratar sobre Reinaldo, uma notícia do portal Netflix que colocou Reinaldo como um lateral esquerdo na mira do Fluminense. A gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto, vai falar de outros jogadores que também estão na mira do Fluminense, que já tem negociação aberta, não tem, enfim, dá todos esses detalhes nesse vídeo do Giro de Notícias. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. O seu like aqui embaixo ajuda bastante a gente aqui e, claro, não se esquece também de se inscrever aqui no Raiz Tricolor para dar aquela moral show pra gente, beleza? E vamos embora, porque assim, eu às vezes peço like, peço inscrição aqui embaixo, você nem se tocou, né? Mas não esquece não, cara, vem aqui embaixo, sobe aí e aperta ele para você deixar o like e deixar a sua inscrição para o YouTube te recomendar mais vezes. Vídeos muito bons aqui do Raiz Tricolor. Hoje de manhã, inclusive, gravamos um sobre o RCE e sobre as CNDs, enfim, porque o Fluminense está conseguindo liberar fluxo de caixa para o ano que vem, de não ter aquelas penhoras surpresas e ter certidão nacional de débito, que permite o Fluminense conseguir mais dinheiro no mercado. Então, é bom, vai lá dar uma olhada nesse vídeo para você ver como o Fluminense conseguiu isso e para que isso serve. Mas voltando para o tema central deste vídeo, tá? A gente primeiro vai falar da notícia do Reinaldo, isso porque o jogador lateral do São Paulo, já no São Paulo há muito tempo, segundo o portal Netflix, interessa ao Fluminense. Segundo também, tá lá na matéria do Netflix, eles apuraram que tem um interesse no lateral esquerdo, o Fluminense tem interesse, mas não fez contato com o staff do atleta e nem com o São Paulo. E que internamente Reinaldo é um dos nomes que mais agradam para a posição e tem o aval de Fernando Diniz, com quem ele trabalhou lá no São Paulo, enfim, e que por causa das eleições o Fluminense trata com cautela qualquer assunto de contratação e também, enfim, aguarda a questão da renovação de Fernando Diniz para poder tratar da montagem do elenco. Reinaldo tem contrato com o São Paulo até o final desse ano. Não deve renovar, isso não está na matéria, mas enfim, a gente já peguei de algumas fontes, enfim, isso é meio público assim também, de que o salário de Reinaldo é acima dos R$500 mil lá no São Paulo. Vamos lá, tá? Para a gente poder falar sobre isso e falar das outras negociações que estão abertas. Ao meu ver, me parece só... lembra quando eu fui... E só para deixar claro, tá? Nada contra o Netflix, me dou bem com todo mundo de lá, não tem problema nenhum. Uso como fonte aqui, inclusive, sempre citando, claro, né, também. Mas eu faço análise aqui, né? Eu faço uma análise da notícia. Lembra quando eu fui lá no CT? Primeiro teve uma primeira leva enfim, que o Mário Bittencourt chamou influenciadores, jornalistas para poder mostrar o CT, e aí foi justamente quando foi o Netflix, foi o Saudações Tricolores, na época antes do Pedro Rangel trabalhar no Fluminense, foi o Melão lá do Saudações Tricolores, foi o pessoal do Explosão Tricolor, se eu não me engano, foi também o pessoal do Flu News, enfim, foi um monte de gente na primeira leva, e depois, eu não fui nessa primeira leva, e depois teve uma segunda leva que foi lá, enfim, ele mostrou uma boa parte lá da galera do CT. E aí, quando eu entrei na sala do scout, foi lá mostrando e tal, a divisória, as salas, não sei o quê, minha cabeça caguei e andei sobre a reforma que foi feita ali na sala do scout. Eu fiquei olhando um quadro que tem um vídeo aqui sobre isso no canal, inclusive que eu cito vários nomes que o Fluminense, inclusive, foi atrás, tentou a contratação. Como, por exemplo, um que está no Cruzeiro, nesse momento emprestado, lateral esquerdo, que era Matheus Bidu, ainda nessa época no Guarani. René, do Internacional, estou citando os laterais esquerdos, né? René, do Internacional, que na época estava ainda no Flamengo, o Fluminense tentaria, também depois chegaria a tentar entrar em algum negócio. Então assim, eu dei uma olhada nessa sala de scout, memorizei nomes e teve um também, caramba, que eu chego a citar, acho que é Renato Kaiser, que eu chego a citar também, depois acabou fechando com o Fortaleza. Enfim, então eu citei aquilo lá,
Então, naquela época, me parece que quando eu puxo para essa notícia de Reinaldo, nada mais é do que isso. Por quê? O Fluminense não entrou em contato com o staff, nem nada do jogador, segundo a matéria, né? Não entrou em contato com o clube, com o São Paulo. Internamente é um nome que agrada ao Fernando Diniz, mas o Fernando Diniz não renovou ainda. E detalhe, né? Fernando Diniz, quase todo nome agrada a ele também, né? Apesar de eu ter, quando eu trouxe a notícia sobre Keno, eu ter destacado sobre isso também. É verdade isso, dificilmente o Fernando Diniz vai dizer não para um jogador que seja colocado ali para ele. Então, assim, nesse momento é uma notícia que não tem, assim, tem lógica, óbvio que tem a sua importância, mas não tem o seu tamanho assim, tão grande. Quando a gente vai para outras contratações, e é o que a gente vai falar, outras possíveis contratações, sobre Reinaldo, assim, então não vou nem dar nem minha opinião se é bom ou ruim. Eu só acho que com 33 anos, um salário de 500 mil, ele vai entregar um tipo de futebol de consistência. Vai entregar algo mais parecido com o que Samuel Xavier entrega, só que com um salário mais alto. O que é consistência, tá? É entregar um Campeonato Brasileiro Série A. Ele não vai ser o melhor da posição no Brasileirão, dificilmente isso vai acontecer. Ele não vai ser o perfeito jogador do time, ele não vai estar imune a críticas, ele vai ser criticado, mas vai entregar um futebol bom. Samuel Xavier entregou um futebol ruim no início do ano, entregou um futebol ótimo por agora, mas enfim, faz um ano na média para bom, não é um jogador aço e etc. Acho que Reinaldo vindo seria nessa mesma conta, só que com um salário mais alto. Acho que o exemplo perfeito de Samuel Xavier seria Bruno Pacheco, já citei algumas vezes, que está no Ceará, que é lateral esquerdo, é um lateral também na média aí do Brasileirão, talvez precise ser testado no degrau mais alto ali, como o Fluminense, G4, etc., mas também vai entregar algo desse tipo. O Reinaldo é um lateral que vai vir assim, ele tá lá no São Paulo. Laterais esquerdos no Brasil são poucos, e é muito complicado você fazer uma contratação. O Luan Cândido, por exemplo, um ótimo lateral jovem, são xingados pela torcida do Red Bull Bragantino, fazendo gesto pra torcida, porque tava mal. Aí você vai pro Atlético Mineiro, que tem, um super time, o Arana se machuca, quem assume é o Rubens. Tem o Dodô, que são laterais medianos para baixo, ali não são laterais super laterais, o Dodô era até mais uma promessa, o Rubens é jovem ainda, mas enfim, não são garantias, como o Flamengo, por exemplo, tem dois, o Palmeiras tem também, além do Piquerez, ainda tem o Jorge no banco. Então, o lateral titular do time, que é vice-líder do Brasileirão, é René, que muita gente odiaria se estivesse vindo para cá, mas eu acho interessante vir. Então, não tem nome de certeza. Ou o Fluminense vai contratar um nome desconhecido para a lateral esquerda, sem pagar milhões, né, como foi o caso de Cristiano, mas vai contratar um sul-americano, alguma coisa assim que ninguém nunca viu e já vai, se habla é bom, vai gostar, ou então muito provavelmente a gente vai contratar um jogador que a gente já vai normalmente chegar odiando, porque o lateral esquerdo está escasso e os bons estão empregados. Né? Só para poder te dar informação também, te atualizar das outras negociações que estão no momento, o Fluminense tem uma negociação de intenção com o Atlético Mineiro sobre Keno. Está naquele impasse, o Fluminense tem o interesse em um empréstimo, o Atlético Mineiro não quer emprestar com esse pagamento de salário, quer vender Keno. Então está nesse impasse, é o outro nome que a gente já sabe e já tem de contratação para 2023. Além desses dois, a gente ainda vai ver nesse final de ano uma renegociação a respeito de Natan. O Fluminense tem um jogador emprestado no seu elenco e deve tentar ficar com ele, mas não deve fazer loucuras. O Atlético Mineiro quer que o Fluminense faça loucuras, então tem essa negociação também com o Galo. E o outro jogador que está emprestado, né, eram 3 emprestados, Natan, Nonato, que já foi vendido pelo Ludogorets, e o outro emprestado é Pineda, esse deve ser devolvido lá para o Equador, tá? Para o Barcelona, o Barcelona de Guayaquil. Eu quase confundi agora com o John Ares, que era do Santa Fé. Então, emprestados, a princípio, são esses jogadores. Um outro emprestado, por exemplo, é Marrone, mas esse tem contrato até junho do ano que vem. Então, esse não entra nessa conta aqui que eu estou fazendo. Você volta a pensar no time como um todo, os empréstimos, etc., são só esses jogadores. O Fluminense ainda deve perder, é especulado, já está praticamente certo, né, de perder Matheus Martins, mas isso é uma outra conversa. A gente vai ter ali depois, na reta final do campeonato, agora, né, tem jogo quarto e domingo direto agora, vou voltar a viajar, enfim. E ali, após o dia 13 de novembro, a gente vai ter uma programação toda especial aqui no canal, onde eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o radar dos emprestados, jogadores que o Fluminense tem emprestado que está devolvendo, jogadores que o Fluminense emprestou, enfim. Você vai ter uma super cobertura aqui no Raiz Tricolor, beleza? Então não se esquece de deixar o like nesse vídeo, que isso me incentiva a gravar mais vídeos ainda. E claro, se inscrever aqui embaixo também. E deixar sua opinião também, sua opinião sobre Reinaldo, sua opinião sobre a notícia de Reinaldo até agora.
Espero ler a sua opinião aqui embaixo. Até a próxima. Valeu.